só uma pitada. Vai uma pitada aí? Tá pronto! Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Pitadinha hoje pra vocês, porque hoje é um relato com um questionamento bem rapidinho aqui. E a pessoa que traz esse relato é a Rebeca e ela quer saber a opinião de vocês. Então, bora começar? Bom, a Rebeca, ela comprou uma passagem aí, ela mora em uma cidade e os pais moram em outra cidade, que são de estados diferentes. Eu vou colocar aqui como se fosse Rio, São Paulo, para ficar mais fácil pra gente. E aí ela comprou, ela não tinha ali o dinheiro para comprar a passagem de avião, e ela comprou uma passagem de ônibus, ela morando no Rio, os pais em São Paulo, para ela ir visitar os pais. Bom, esse relato aconteceu aí por meados de julho, que era a época de férias, e que ela também tirou férias nessa época para ir visitar os pais e tal. E ela havia comprado essa passagem com bastante antecedência, porque a gente sabe que principalmente nessa época, tipo, a quantidade de pessoas que tem ali, né, naquela região que vão viajar, acaba aumentando com esse fluxo de férias e tal, tanto para um lado quanto para o outro. Então, ela comprou com bastante antecedência. Então, quando virou o ano e ela ficou sabendo no trabalho dela que ela poderia escolher mais ou menos a data, ela escolheu, ela conseguiu uma data para tirar as férias, que é em julho. É uma data super disputada no trabalho. Quem é mãe ou pai tem a prioridade, mas teve uma mãe que ela preferiu tirar as férias dela em novembro, porque daria mais ou menos junto com o marido, e seria uma data melhor para eles. Então, ela conseguiu essa vaga por esse motivo. Então, quando foi aí por volta do finalzinho de janeiro para início de fevereiro, é quando ela começou a se programar e ela conseguiu comprar essa passagem. Então, ela comprou a passagem de ônibus com bastante antecedência. E ela é uma pessoa que costuma passar mal e tudo mais. E por mais que o ônibus tenha ar-condicionado, ela gosta de comprar ali próximo da janela. E outra coisa, muitas das vezes já aconteceu de ela pegar aí umas 2 vezes um ônibus que o ar estivesse estragado. E ela acabou passando mal. Então, o fato de estar ali perto da janela, mesmo que seja uma janela que não abra com facilidade e tudo mais, permite que pelo menos ela veja a paisagem, né? Com que ela se acalme do que ela ficar ali num lugar abafado, trancado, enfim. Bom, a Rebeca então estava muito feliz porque ia ver os pais e que ela ia ir ali naquele assento que ela queria. Ia demorar um pouquinho para chegar, mas ela pensou, não, tranquilo, tô indo. Acontece que quando a Rebeca chegou na parada dela, o ônibus ele já tinha pegado outros passageiros em outros locais. Então, quando chegou a vez dela entrar no lugar dela, com o bilhete de passagem e tudo mais, já tinha uma pessoa sentada no assento que deveria ser dela. Então, vamos supor que o assento dela era o 33 do lado da janela e o 34 do lado do corredor. Tinha uma pessoa com uma criança sentada ali naquele lugar do ônibus. Bom, ela chegou toda educada e disse que ali era o lugar dela. E o pai da criança questionou, não, mas você não pode sentar em um outro lugar? Ela disse que não, que aquele era o lugar dela, que aquele era o assento dela. E o pai, né, aquele cara continuou insistindo. Não, mas será que a gente não pode sentar aqui? Meu filho gosta de olhar para a janela e a gente quer sentar junto. Ela disse, olha, moço, me desculpa, mas eu comprei minha passagem com bastante antecedência. E sendo um ônibus, nessa época, para uma cidade que sempre vai gente, eu acredito que o ônibus vai lotar. Então, por mais que tenha outros lugares com acesso à janela, eu quero sentar no meu lugar para não dar um problema depois. Bom, ele fechou a cara ali naquele momento, pegou a criança, porque não era uma criança assim muito pequenininha, ele já tinha cerca de 9, 10 anos, então basicamente ele teria que estar sentado em um local dele no ônibus.
Então ele colocou o filho ali do outro lado do corredor, mas ficou olhando ali de cara feia para Rebeca. Passado ali mais um tempinho, dentro do ônibus, essa criança começou a fazer birra, e era birra mesmo, não era nem questão de choro. Não era uma criança aí que tinha alguma condição de ser autista ou algo do tipo. Não era nada disso, tá? Pelo que a Rebeca pôde perceber, era uma criança mimada mesmo, birrentinha. E aí essa criança começou a chorar muito, espernear dentro do ônibus, falando que queria ir na janela do lado do pai, que não sei o quê. E novamente este pai que estava sentado do lado da Rebeca, porque o que a Rebeca entendeu? Que esse pai comprou ali a passagem 34, né, do lado do corredor, e o do filho estaria na 35, do corredor também do lado dele. Ele não conseguiu comprar 2 assentos juntos. Então, eles estavam meio que juntos, só que pelo corredor, né? Tinha o corredor, o pai estava numa cadeira do corredor e o filho na mesma cadeira do outro lado do corredor. Então, um do lado do outro ali, mas tinha aquele espaço do corredor. Só que a criança continuava fazendo birra, que queria ir na janela. Então, a criança, além de não estar na janela, ela estava no corredor, apesar de estar do lado do pai, que queria ir na janela e tal. Bom, do lado dessa criança tinha uma senhorinha, e essa senhorinha também estava ignorando totalmente essa criança ali, desesperada, do lado dela. E esse pai, ele aparentava assim, segundo Rebeca, ter em torno aí de uns 35, no máximo 40 anos de idade, né? E essa criança em volta de 9, 10 anos. E quando essa criança começou com essa birra, novamente o pai pediu para Rebeca para trocar de lugar para que ele pudesse ficar com a criança. E aí ele insistiu, falando que a Rebeca poderia sentar no local onde o menino estava, do lado da senhorinha, do lado do corredor. E a Rebeca, novamente, com muita paciência, disse para ele, falou, olha, novamente eu comprei com muita antecedência essa passagem, eu gosto de ir na janela, estou confortável aqui e não quero trocar de lugar. Eu acho, aí a Rebeca falou até de um jeito assim um pouco mais apimentado, eu acho que seria interessante o senhor explicar para o seu filho que nem tudo ele pode ter, né? Que como ele está dentro de um ônibus, é um local com outras pessoas e que neste momento esse é o local que ele tem para ir, não tem muito o que fazer. E aí ele ficou ainda mais bravo. Chegou numa parada de ônibus no meio do caminho ali, onde eles tiveram que descer. Eu dei o exemplo aqui de Rio-São Paulo, mas era uma viagem um pouco mais longa, né, do que essa. Então, eles tinham ali um momento, né, de descer para poder jantar, ir ao banheiro, esse tipo de coisa. Então, eles desceram, todo mundo, a Rebeca desceu, foi no banheiro e tudo mais. E quando a Rebeca voltou, o cara estava sentado naquele lugar do lado dela e a criança do lado do cara. Ela chegou e nesse momento ela já estava bem nervosa. Ela olhou para a cara do pai e falou, olha, esse não é o local do seu filho, eu comprei essa passagem com antecedência e eu vou sentado no meu lugar até o final dessa viagem. Eu não me importo do senhor ficar com raiva e tudo mais, mas se o senhor quisesse, o senhor deveria ter comprado a passagem com antecedência, assim como eu fiz. Ai, você sabe como é criança, né? Ele é só uma criança. Eu acabei comprando a passagem em cima da hora, mas você podia dar o lugar para ele, porque ele é só uma criança. Ela falou, meu senhor, novamente, eu comprei essa passagem e eu quero sentar aqui. Ali o cara já ficou puto e começou a ter uma leve discussão, até que o motorista chegou, né? Voltou ali daquele momento que o motorista também desce para ir no banheiro e tudo mais. Ele voltou para dentro do ônibus, percebeu que havia essa movimentação aí de briga e chamou a atenção dos dois, né? E aí ele pegou o bilhete de cada um, viu ali que o local da Rebeca era aquele que ele tinha comprado, e aí foi o momento que o motorista do ônibus, ele deu uma chamada de atenção naquele pai, falou, olha, meu senhor, se o senhor quisesse um local para sua criança sentar na janela, o senhor deveria ter comprado. A moça está correta, este é o local dela e eu não quero mais uma briga ou discussão dentro do ônibus por causa de lugar.
Como o senhor sabe, a gente passa em várias paradas aqui, tem outras pessoas para entrar e cada um vai sentar no seu lugar. E se a gente vê qualquer tipo de briga sobre isso, ali na frente existe um posto da Polícia Federal, eu paro ali e eu deixo a polícia resolver. Bom, a partir desse momento, esse pai, né, dessa criança, ele se acalmou e sossegou até eles chegarem no destino. Quando chegou nesse destino, essa criança fez um pouco mais de birra e tudo mais, mas acabou por ali. A Rebeca, inclusive, ficou com medo, né, desse cara tentar fazer algo contra ela quando descesse e chegasse ao destino, ou se essa criança poderia, sei lá, fazer alguma coisa, puxar o cabelo dela enquanto ela tentava dormir, mas não. Até que foi tudo ok no final. E a dúvida da Rebeca é se vocês cederiam o lugar de vocês no ônibus e se vocês acham que esse posicionamento dela foi ruim. Afinal, ela tinha comprado, ela se planejou para isso. E simplesmente as pessoas não podem apenas chegar e exigir alguma coisa. A Rebeca disse que já viu isso acontecer também, esse tipo de briga, esse tipo de discussão, até mesmo em redes sociais, perguntando sobre esse tipo de coisa, quando é em ônibus e avião, entre outras coisas, e ela queria saber a opinião de vocês, se vocês já passaram por esse tipo de problema e a forma que vocês resolveriam isso da melhor forma possível. Eu quero a opinião de vocês lá no Telegram. E agora eu vou trazer aqui uma dúvida minha pessoal referente ao podcast. Gente, eu vou deixar uma enquete no Instagram e no grupo do Telegram. Quem ainda não tá no grupo, entra para conseguir votar e participar também dos questionamentos que eu faço lá no grupo. A respeito, assim, na terceira temporada eu tava pensando se eu conseguiria alterar e eu queria saber a opinião de vocês. Vocês gostariam que eu diminuísse essa música de entrada quando tá para entrar aí algum quadro, antes de começar alguma história, tem essa música de introdução e depois, quando eu falo bora começar, tem aquela outra musiquinha. Vocês acham que essa introdução ela tá muito grande, que poderia diminuir? Vocês gostam do jeito que está? O que vocês acham? Se eu devo manter como está ou se eu devo dar uma diminuída nessa introdução e fazer ela mais curtinha? Se isso também tá incomodando vocês ou não. Outra coisa, uma pessoa... Eu vi só a solicitação, mas depois sumiu, porque eu acho que por conta de uma palavra o Spotify ele acabou tirando lá. Uma pessoa escreveu assim, numa história que eu postei. Se eu não me engano, era da história Manuela, alguma coisa assim, que eu falei ter trago. Aí a pessoa tá assim... Ai, ter trago, sério, não assassine o português. E eu acho que por causa dessa palavra assassine, o Spotify não aceitou, porque eu iria até responder essa pessoa. Mas assim, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu sei sim falar corretamente, eu busco sempre falar de uma forma mais coerente e correta aqui, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito à vontade quando eu tô contando a história e quando eu tô trazendo algum relato aqui pra vocês. E aí... existem coisas que são vícios de linguagem. Independente de eu ser mineiro ou não, de eu morar no interior ou não, tem coisa que são costumes, independente da região onde a gente mora, de falar mesmo daquele jeito. E o meu intuito aqui é trazer história, trazer o relato para vocês falarem, e eu tô prestando muito mais atenção se eu tô trazendo aqui o relato de uma pessoa de uma forma correta e trazendo realmente a mensagem que a pessoa queria trazer no momento que ela me contou a história e trouxe o relato para mim e contou aquilo para mim, do que as palavras que eu estou utilizando. E sim, por muitas vezes pode ser que eu assassine o português, mas eu não acho que isso deixa de trazer a mensagem que eu gostaria de trazer. Então, realmente, eu sou uma pessoa que falo muita coisa corretamente, tenho bastante conhecimento nessa área, mas que eu posso pecar nisso e eu não acho que isso seja um pecado capital, entendeu? Eu só errei o português. Calma, calabresos, entende? Se você é professora de português e me escuta e tá sentindo que eu tô ofendendo muito a língua portuguesa, por favor, me desculpe. Mas
né, infelizmente, às vezes, nem quando eu tô editando eu percebo, porque eu presto atenção mais no áudio, no efeito que eu tô colocando. Então, assim, não sou perfeita realmente. E me desculpa, eu não vou falar que isso não vai acontecer, porque quando é um erro que ele é algo que, como eu já disse lá atrás e já me retratei com relação a uma palavra ou algo em específico que realmente é algo que chateia outra pessoa ou que é um termo totalmente inapropriado que não se utiliza e algo que esteja de alguma forma menosprezando alguém ou ofendendo ou até mesmo, sei lá, um crime, alguma coisa assim, é óbvio que eu quero aprender e não cometer novamente. Agora, se é um vício de linguagem e é uma coisa que eu acabo utilizando no dia a dia, eu não sei se eu vou conseguir parar de fazer 100%, porque é o meu jeitinho, é o jeito que eu falo, entendeu? Então, assim, se vocês perceberem, em alguns momentos, às vezes eu tô tão relaxada contando a história, que eu sei, por exemplo, que a palavra é mesmo. E eu sei falar mesmo. Só que às vezes eu tô lá e falo mesmo. Teve uma história que eu falei assim, entendeu? Então eu busco sim trazer o português de forma mais correta, mas tem coisa que eu não vou conseguir, eu peço perdão. E eu não sei se eu vou parar de fazer isso, porque tem coisa que às vezes tá enraizada. Lógico, se for algo mais prejudicial, emergente, algo que não dá pra passar, assim como aconteceu no passado, uma pessoa me corrigiu e eu vim aqui me retratar, é algo que claramente eu não quero cometer esse erro de novo. Agora, se for algo que pra mim, sinceramente, eu considero uma bobagem, tipo, não é algo que eu devo, ai, nossa, vou morrer porque eu falei uma palavra errada em português. Meu querido, 90% das pessoas no Brasil falam alguma palavra errada. E, inclusive, na nossa língua, já tem aí coisas que estão no nosso dicionário, porque, às vezes, é a forma que a pessoa fala. E se ela tá conseguindo transmitir a mensagem, é o que importa, né? E se vocês ouvirem também, lá no Pataquada, com Mancada Minha, eu acabo deixando lá com a Silvia falando sobre o nosso mineirês e as coisas que a gente fala. E, inclusive, eu trago alguma dessas mancadas que eu acabo cometendo e gafes durante o momento que eu tô trazendo as histórias. Às vezes eu corto um S, eu corto uma palavra, eu falo palavra errada, eu quero falar uma palavra e eu falo uma coisa que não tem nada a ver. Eu deixei isso até falando lá. Eu quero falar descontraída, eu falo distraída. Teve outras vezes de eu ter que querer falar uma palavra e eu falar outra, porque eu tenho conhecimento da palavra, mas eu acabo confundindo uma palavra com a outra, e depois eu percebo que a palavra não tem nada a ver, mas aí só vai, entendeu? Então, assim, se vocês acham que isso é um erro muito perigoso, deixem pra mim nos comentários, tragam isso pra mim, pra eu saber se eu tô falando errado ou não, mas é isso, tá? Peço desculpas, mas não sei se eu vou deixar de fazer, não. É isso, gente. Eu quero a opinião de vocês e eu vou ficando por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Oi, gente! Aqui é a Rayane Karina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, idealizadora, tudo isso que envolve o podcast. Agora nós estamos no Apoia-se e na Orelo. Tem acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Me conta lá no Telegram ou comente no Instagram e também na plataforma de áudio que você me ouve. Nos siga nas redes sociais, @Bora Começar. Temos links importantes na bio que você pode acessar para você ficar por dentro de tudo. No nosso grupo você interage, fala sobre as histórias, comenta o que achou, deixa a sua opinião e pode até falar sobre outros assuntos. Nos dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito.
Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim. Mas não se preocupe, seu nome e identidade será preservado. Tudo ficará anônimo. Obrigada por me ouvirem até aqui. Eu te espero lá no Telegram. Um beijo!